Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 5º do Decreto-Lei 4657 de 42. O artigo 5º do decreto determina que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Veja bem, o juiz ao aplicar a lei, ele tem que estar atento aos fins sociais que a lei busca e também às exigências do bem comum. E isso não está distrito somente ao Poder Judiciário. O Poder Legislativo, no momento de elaborar uma lei, também tem que estar atento para que essa lei, ela atenda a finalidade social. Então, a finalidade social é tanto um objetivo do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário no momento de aplicar a lei. Mas como podemos conceituar finalidade social? Nós não temos um conceito certo para a finalidade social, mas nós podemos encontrar alguns parâmetros na nossa Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição diz que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e também promover o bem de todos, sem qualquer preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer forma de discriminação. Então, nós podemos citar essas descrições que estão no artigo 3º da Constituição como algumas finalidades sociais a ser buscada pela nossa República. O artigo 6º da Constituição também traz alguns direitos sociais que buscam também a finalidade social, como, por exemplo, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Então, também podemos citar esses exemplos como também um objetivo a ser buscado como finalidade social. E não podemos esquecer também que a nossa Constituição de 1988 trouxe a função social dos contratos e a função social da propriedade. Então, o artigo 5º do decreto diz que o juiz, ao aplicar a lei, ele tem que estar atento à finalidade social da lei e também às exigências do bem comum. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de situações que o juiz, ao aplicar a lei, ele tem que estar atento a essa finalidade social, a essa exigência do bem comum. Por exemplo, a determinação para que o Estado forneça medicamentos para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de pagar. Então, são situações de que a pessoa precisa de um medicamento e esse medicamento não está disponível no Estado e mesmo assim o juiz, ao entender a finalidade social da lei, ele manda o Estado fornecer esses medicamentos. Um segundo exemplo que eu posso dar para vocês é da imperabilidade de um bem útil à família. Por exemplo, digamos que o João, ele tem uma família e o único meio de locomoção dele é a bicicleta. E o José tem um carro de luxo e João bate no carro do José. E aí o José entra com uma ação para cobrar esses prejuízos do João. Será que seria bom para a sociedade, por exemplo, penhorar a bicicleta do João como pagamento dessa dívida? Talvez isso não atenda a finalidade social, porque a família do João vai ficar sem nenhum meio de locomoção. Então o juiz, visando a finalidade social, poderá deixar de penhorar esse bem de João, que é a sua bicicleta. Um terceiro exemplo que eu vou dar para vocês é quanto à função social dos contratos. Por exemplo, o juiz, ao analisar um contrato, um processo e verificar que uma das partes está enriquecendo às custas de outrem, ele pode anular essa cláusula contratual, revisar esse contrato para que ele atinja a sua finalidade social. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O juiz, ao aplicar a lei, ele deve estar atento à finalidade social da lei, bem como às exigências do bem comum. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.